Na aula passada a gente falou do Q-quadrado, né, do teste Q-quadrado para contagens, e a gente deu aqueles 3 usos possíveis, né? Então, o teste de homogeneidade, ver se todas as faces do dado ali acontecem com a mesma chance, ou seja, todas as possibilidades são iguais, são homogêneas, testar se o dado é honesto. Ou comparar isso com uma probabilidade esperada por teoria, né? A gente deu o exemplo dos fenótipos das ervilhas, né? Então, que tem que cair no 3:1, primeira lei de Mendel, você pode comparar uma determinada contagem com essa probabilidade esperada. Estamos vendo se tem uma aderência naquela distribuição, né? E dá para ver que aqui, na verdade, a homogeneidade e a aderência é a mesma coisa, né? Só que aqui é um caso trivial, né? Você só põe uma probabilidade homogênea e aqui você põe uma probabilidade não homogênea. É a mesma coisa que você está testando. E um outro teste, um pouco mais sofisticado, que você define o que seria uma distribuição sem associação, uma distribuição independente. A gente tinha visto esse exemplo de orientação política e sexo. E aqui a gente pode usar um desses testes aí para resolver um problema, né? Vamos resolver um problema aqui, né? Então, o professor quer saber se vale a pena avaliar seus alunos usando prova. Esse é o que ele faz, geralmente. Colocar prova e trabalho. E daí ele quer saber se daria para avaliar só por trabalho, se o que ele obtém de resultado de aprendizagem é equivalente. Então, ele aplicou uma avaliação tradicional, né? Então, de trabalho mais prova para 80% dos seus alunos, tá? E para os 20% restantes, ele fez uma avaliação sem prova, né? Só deu o trabalho. Queria saber se vale a pena ficar botando prova, se isso aí faz diferença, se o pessoal estuda do mesmo jeito e tal. E ele sorteou as pessoas, né? Então, ele pegou da turma dele lá e colocou ao acaso as pessoas num tratamento ou no outro. E terminou a disciplina e tal. Aí, passados 6 meses, ele avaliou aquelas mesmas pessoas, né? E deu um julgamento, se ele continuava sabendo sobre aquilo, se ele aprendeu aquilo de fato ou se ele não aprendeu. Tá? Ele fez isso com um pool de 200 alunos ali. Tem ali o desempenho para o grupo trabalho mais prova e o grupo apenas trabalho. Ele está querendo resolver essa questão com um teste quadrado, né? Então, ele colocou essa tabelinha no R, né? Então, tem uma tabelinha contagem com esses números, 120, 40, 15 e 25. E daí ele faz o Q-quadrado para aquela contagem. Ele fez o teste Q-quadrado avaliando a independência. Aqui tem uma correção de Yates, mas a gente não quis usar, tá? É uma correção que às vezes funciona, às vezes não funciona bem. Então aqui eu estou pedindo para ele não usar essa correção, para ficar exatamente do jeito que a gente faz em aula. E daí ele obtém um valor de Q-quadrado, aplicando aquele jeito de calcular a estatística, né? Então, observado menos esperado, eleva ao quadrado, divide pelo esperado e soma tudo, né? E ele tem lá um Q-quadrado de 20, comparando esse observado com um esperado que tem aquele controle das chances, né, para ficar com o mesmo valor de chance, né? Então, e daí ele olha esse Q-quadrado com uma distribuição teórica, né? Distribuição Q-quadrado teórica com grau de liberdade de 1. E ele vê que tem um p-valor baixinho. E beleza, então ele conseguiu fazer o julgamento ali, que trabalho mais prova parece ser mais eficiente, né? Então, que o jeito que a metodologia de ensino que ele dá tem associação com o nível de aprendizagem. E já olhando os resultados, ele fica, putz, eu tenho que continuar aplicando prova. Pelo menos os alunos, do jeito que participam no meu sistema de aula, que tem trabalho e prova, tirar a prova e colocar só trabalho, eu vejo que o engajamento diminui e as pessoas aprendem menos, né? Então, ele tem evidência suficiente para esses 200 alunos aqui. A gente pode olhar se isso aqui encaixa todas nas premissas e suposições do teste, né? Então, os dados são de frequência absoluta, contagem, sim. Os níveis são mutuamente exclusivos, sim, né? Então, ou ele caiu no grupo que aprendeu, que teve o desempenho mínimo, ou caiu no grupo que não tinha desempenho mínimo. Ou ele fazia trabalho mais prova, ou ele fazia apenas trabalho, mutuamente exclusivo. E depois aqui, ao menos 80% das células tem que ter contagem esperada maior que 5. Tá, isso aqui a gente teria que ter construído a tabela de esperado, né? A gente só olhou a tabela de observado. Aqui te deixou para fazer pelo teste mesmo, automático, para fazer o esperado. Tá, mas a gente pode olhar lá, né? Ao invés de só ter rodado o teste dessa forma, a gente podia ter salvado isso numa variável. Nessa variável temporária que a gente criou aqui, consegue ter acesso à tabela do esperado, né? Só para lembrar como é que ele fazia a conta, né? Então, ele multiplicava a soma das linhas com a soma das colunas, né? E dividia pelo total, né? Para conseguir cada um desses valores. Esse 108, então, foi o 120 mais 15, vezes o 120 mais 40, divide tudo por 200, né? Que é o número de alunos. 108 dividido por 52, a gente espera que dê a mesma coisa de 27 dividido por 13, né? Então, essa é a hipótese nula. Isso aqui são os odds, né? A ideia do teste de independência é que a razão dos odds, que o odd ratio é 1, ele tem independência, né? A gente podia fazer dessa forma, ou podia pegar o 108 e dividir pelo 27, dá a mesma coisa que 52 dividido por 13.
né? Os dois dão 4, né? Então você pode fazer tanto na linha quanto na coluna, não importa, né? Esse teste funciona da mesma forma. A hipótese nula é que os odd ratios são iguais, ou seja, a não associação é que a razão dos odd ratios é 1. Eles têm os odd ratios do esperado, independente. Isso aqui seria o 1. Se não tivesse nenhuma associação entre a atividade desempenhada e o desempenho, a gente espera que seja 1 com uma determinada variabilidade ali. A gente vai querer olhar para o dado observado, né? O nosso dado observado tem o 120 por 40, ou seja, vai dar 3, e para o outro lado vai dar 15 por 25. Então dá 0,6. Você está querendo avaliar se o odd ratio dessas coisas aqui, se esse odd ratio de 5, ele vem de uma distribuição 1. Você não sabe qual que é a incerteza, né? Você não sabe qual que é a incerteza do seu 1 ali. Se ficasse próximo do 1, você falaria, poxa, colocar só a prova, colocar o trabalho, não faz diferença. Mas aqui a gente viu que deu a razão deu 5. Né? Depois você só olha qual que tem o odd maior, né? Para aprender, é fazer trabalho mais prova. Só para lembrar como é que ele fazia a conta, né? Então ele multiplicava a soma das linhas com a soma das colunas, né? E dividia pelo total, né? Para conseguir cada um desses valores. Esse 108, então, foi o 120 mais 15, vezes o 120 mais 40. Divide tudo por 200, né? Que é o número de alunos. Assim que faz para obter o esperado. E tá bem, né? Porque você vê que ali todas as células têm contagem maior do que 5 ali, no esperado, né? Maior do que 5 e nenhuma tem contagem menor do que 1, né? Então, passou nas premissas todas desse teste. Mas é uma estratégia feia, né? De você ter que ficar prestando atenção nesse monte de detalhe, né? Para poder rodar o teste, né? Então, uma estratégia seria fazer um teste que usa reamostragem, né? E não precisa ficar tomando cuidado com essa questão das contagens, né? Você pode usar isso para qualquer base de dados, né? Você não tem que ficar tomando cuidado para saber se a base de dados encaixa ou não na suposição do teste, né? E daí a gente pode fazer isso aqui. É um método de reamostragem que é um pouquinho diferente do que a gente já viu. Quando a gente fazia o bootstrap, a gente mantinha a estrutura como estava, amostrava com reposição e via como que dava a incerteza daquela nossa estatística, né? Esse era o bootstrap padrão. E a permutação era quebrando a relação, né? Você tirava essa relação de grupo com medidas, então você construía uma distribuição nula, né? Então, qual que seria a estatística esperada pelo acaso, quando não tem nenhuma relação. Esse aqui é uma outra coisa. A gente vai fazer um bootstrap, só que não é um bootstrap no dado observado. A gente vai fazer um bootstrap no dado esperado. A gente vai construir uma distribuição do esperado. Como que é a incerteza dos valores esperados. Tá? Então a gente tem que computar isso aqui e depois fazer um bootstrap nesse treco aqui, nesse esperado aqui. Qual que é a estratégia para conseguir fazer isso para funcionar com qualquer valor quebrado de porcentagem, né? Porque às vezes esses valores esperados podem ser quebrados, né? No exemplo que a gente viu na aula passada, dava um valor quebrado. Daí como é que você faz bootstrap de número quebrado? Né? Você tem que trabalhar de uma outra forma. E o atalho que a gente vai fazer aqui é trabalhar com um sorteio de uma distribuição uniforme. Tá? Então a gente vai sortear 200 números de uma distribuição de 0 a 1, e esses 200 números são os 200 alunos ao acaso, considerando que eles vieram do esperado, né? E depois a gente vai fazer uma classificação desses valores de probabilidade de acordo com os valores limites de probabilidade aqui. Sorteei 200 números de uma distribuição uniforme, com valor mínimo 0, valor máximo 1. Tá? Então tá aqui um monte de números, 200 números. Eu botei aqui os primeiros, né? E daí eu vou comparar com a distribuição de probabilidades total, que o 108 é 54% da amostra. O 108 dividido por 200 dá o 54, né? Então, o 27 dividido por 200 dá o ponto 135, e assim por diante, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é construir isso aqui, acumulando, fazendo uma probabilidade acumulada, de forma que ela comece no 0 e termine no 1. Ou seja, eu vou criar uns limites de probabilidade dessa forma aqui, ó. Entre 0 e 54, eu vou falar que é desse grupo trabalho mais prova aprendeu, tá? Então, qualquer número aleatório, de qualquer número sorteado aqui, dessa distribuição de 0 a 1, que cair nesse intervalo entre 0 e 0,54, eu vou pintar de azulzinho ali, que é aquela condição ali, aquela combinação de atividade e desempenho, tá? E daí, acumulando o 0,54 com 0,135, eu chego no 0,67 aqui, tá? Então, tudo que acontecer entre o 0,54 e o 0,67, eu vou chamar de vermelhinho. E assim por diante. Conseguimos, então, classificar esses valores de probabilidade dentro dos grupinhos ali, de forma a ter a mesma probabilidade de cada categoria. Só que ela tem uma aleatoriedade ali, né? Então, você pode colocar mais, pode colocar menos, e ter um erro naquela medida que vai permitir estimar a incerteza dessa distribuição, tá? Então, fizemos dessa forma. Depois que a gente fez isso, é só fazer a contagem, né?
a contagem pelo bootstrap. Nesse vetorzão aqui, classificado, quanto que deu cada categoria, qual foi a frequência observada da categoria. E uma vez que você tem isso aqui, você computa o Q quadrado nesse valor esperado, gerado por bootstrap. Tá? E você faz isso várias vezes, faz as suas 10 mil vezes lá, e você vai gerar uma distribuição dos Q quadrados ao acaso, o Q quadrado do esperado ao acaso. Se tivesse independência ali, né? Então, não tivesse nenhuma associação entre o tipo de atividade dada para os alunos e o desempenho que eles tiveram na matéria ali. Se não tivesse nenhuma relação, prova e trabalho, ou colocar só trabalho, você esperaria ter valores de Q quadrado, que vai ter muito zero, né? Então, a gente espera que não tenha distância entre o observado e o esperado, né? Na média, né? Na média. Isso aqui é o quadrado, né? Então, ele fica toda positiva. Então, não vai ficar centrado no zero, né? Se fosse só observado menos esperado, ele centrava no zero. Mas como está voltando a diferença quadrática, então só vai ter valor positivo, mas o centro da posição, o centro da distribuição, antes de levar ao quadrado, seria no zero, né? Geramos ao acaso, então, esses Q quadrados, né? Os Q quadrado ao acaso, fazendo esse bootstrap do esperado. E daí a gente olha aonde que o nosso Q quadrado observado caiu nessa distribuição. Caiu lá no 20,5, ou seja, vai dar zero aqui, né? Não vai dar para aparecer nada, tá? Então, está aqui o Q quadrado observado no 20,5, né? Então, a gente pegou o 20,5, viu que caiu bem fora da distribuição, tanto a distribuição analítica, a função densidade de probabilidade Q quadrado, né? Para grau de liberdade 1, quanto pela distribuição gerada pelo bootstrap, né? Então, deu super baixinho, né? O p-valor, né? Qual que é a chance de encontrar um Q quadrado ao acaso maior ou igual ao Q quadrado observado? Vai dar zero aqui. Nessas 10 mil repetições que a gente fez, vai dar zero. Com a distribuição analítica, então, vendo a área que está aqui, né, depois dessa linha verde, né, a integral dessa curva vermelha, depois que passou pelo Q quadrado observado, depois que passou pelo verde. Daí ele vai dar lá 5,9 elevado a 10 a menos 6, né, ou seja, é zero. E esse é o output do teste, né? Quando você faz um Q quadrado das contagens, ele faz isso e dá aquele p-valor ali, né? Isso aqui seria independência, né? Se ele cair dentro dessa distribuição, é porque o desempenho não depende da atividade. Se ele cair dentro dessa distribuição aqui, da distribuição em azulzinho... Mas o nosso caiu fora, super fora. O Q quadrado deu lá para a Lua, né? Ou seja, a gente rejeita que veio dessa distribuição daqui. Ele não veio de um bootstrap disso aqui. Não é a flutuação estatística que consegue explicar o Q quadrado observado. É muito pouca chance, é zero aqui no bootstrap ou 5 elevado a 10 a menos 6 na distribuição analítica, é zero. Isso não acontece ao acaso. É muito menor do que o alfa 5% que a gente costuma usar. Só mostrar que é isso mesmo que está sendo feito, né? Ele vai desenhar uma distribuição Q quadrado que adere muito bem a essa distribuição bootstrap do esperado. Então, o que a gente está fazendo é a mesma coisa que a gente já fez nos vários outros testes, né? No teste T, na ANOVA, na regressão. Aqui é a mesma coisa, só que a gente está vendo que essa distribuição nula é a distribuição dos Q quadrados, assumindo que ele veio de uma distribuição independente esperada, né? Então, que ela veio daquela distribuição que a gente tinha dado a priori, né? Então, a gente poderia fazer esse mesmo exemplo aqui com essas probabilidades homogêneas do dado, ou com a probabilidade teórica das ervilhas ali, pela primeira lei de Mendel, né? Então, na verdade, você está fazendo qual que seria a distribuição esperada ao acaso que surge do bootstrap do esperado, para aquele tamanho de amostra, né? Para aquele N, né? Para aquele número de lançamentos, para o número de ervilhas contadas, ou para o número de pessoas entrevistadas aqui. Aqui a gente está fazendo para o número de pessoas que fez trabalho e prova ou fez só trabalho, os alunos do cara. Esse é o jogo, né? Fazer um bootstrap. É isso que está sendo feito ali. A gente nem pensa dessa forma, mas quando você está fazendo um teste Q quadrado, o que você está fazendo é um bootstrap do esperado. Quando segue essas premissas aqui, vai aderir muito bem. Se não seguir a premissa, não vai aderir. Só que essa premissa é muito feia, né? A gente fala, poxa, por que a gente tem que fazer o bootstrap só quando não segue a premissa? A gente poderia fazer sempre, né? Poderia usar dessa forma sempre. Então vamos pegar esse exemplo do cara, ao invés de ter 200 alunos, vamos supor que a gente tenha 40 só. E a gente mantém as mesmas chances. As probabilidades são todas as mesmas. Quando você faz o Q quadrado ali, para uma contagem pequena, ele vai falar, opa, talvez essa informação esteja incorreta. A aproximação que você tem da sua distribuição do Q quadrado ao acaso, pela funçãozinha em vermelho ali, pela função Q quadrado, talvez a aproximação não esteja correta. Mas tudo bem, né? A gente pode fazer empiricamente, né? A gente pode fazer por reamostragens. E daí você vai conseguir construir a sua distribuição ao acaso e ficar tranquilo com isso. A gente roda aquele treco, né? Roda o Q quadrado, salva numa variável temporária, tem aqui a nossa distribuição observada, tem aqui nossa distribuição esperada. Então a gente faz o mesmo caminho que a gente tinha feito antes, né? Só que agora a gente vai ter o nosso novo esperado e aqui a gente vai ter as nossas categorias de probabilidade, né? Do mesmo jeito que a gente tinha feito antes. Agora só ajustando para o N novo que a gente vai ter. Tá? Aplica o bootstrap, sorteia, classifica dentro dos limites de probabilidade,
faz a contagem do bootstrap no esperado e computa o Q quadrado. E depois você tem a sua distribuição de Q quadrado ao acaso obtido pelo bootstrap do esperado, da distribuição esperada. Eu achei que ele ia aderir menos, né? Porque a gente não está seguindo a premissa ali, você está vendo? Tem a premissa que pelo menos 80% das células tem a contagem igual a 5 ou maior, a gente tem aqui 25% delas, né? Talvez a gente não tenha quebrado a nossa premissa tão fortemente. Então, a aderência da distribuição Q quadrado foi razoavelmente boa. Está dando um resultado parecido, né? No final, a gente vai... Porque a gente quebrou a premissa, mas deu um resultado meio parecido ali, né? Então, deu 0,40, e quando você faz pelo Q quadrado, que tem aquela premissa, deu 0,42. Deu uma aproximação razoavelmente boa, mas aqui a gente não seguiu a premissa. Se a gente tivesse feito só esse pedaço aqui, a gente não saberia se estaria falando bobagem ou não. Mas como a gente fez o bootstrap e viu que caiu bem pertinho, você fala, beleza, daria para ter usado mesmo. Tanto que eles colocam como warning aqui, né? Pode ser que esteja incorreto, né? Mas aí faz pelo bootstrap que você resolve. Você sabe que aquilo ali veio do acaso mesmo. Mas essa não é a solução clássica, tá? A solução clássica não é ficar fazendo bootstrap. Isso aqui é a solução que funciona muito bem quando você tem um computador para rodar, enfim, um monte de repetição aqui, né? Quando você não tem isso, você tem que usar os testes clássicos, né? Então, um teste clássico é o teste exato de Fisher. E isso está implementado no R. Então, se a gente quisesse trabalhar com aquelas contagens daquele exemplo com 200 alunos lá, né? Vai ter um p-valor ali, rejeitou, hipótese nula também, com um teste de Fisher, né? Teste exato de Fisher. O que ele mostra aqui é justamente aqueles odd ratios. Ele fala que o odd ratio, a razão das chances, deu perto de 5, né? Com um intervalo de confiança 95% entre 2 e 11. Ou seja, o 1 está fora. O odd ratio 1 está fora. E o p-valor dá consistente para isso, dá um p-valor super baixinho. Já para aquele outro caso, vamos supor que a gente tenha 40 alunos, né? São as mesmas frequências relativas, né? As mesmas probabilidades ali. E daí a gente tem o quê? Um odd ratio que continua perto do 5 ali, né? 4,7, eu não sei por que ele não dá exatamente a mesma coisa. E tem um intervalo de confiança mais largo, e que inclui o 1. E o p-valor dá de acordo com isso, dá um p-valor maior do que o nosso alfa, dá um p-valor maior do que 5%. Então aqui deu 8%. Isso mostra que esse teste exato de Fisher, ele é menos poderoso, ele tem menos poder, né? Ele deixa passar mais falso negativo, ele tem um beta maior. Se você faz o teste pelo bootstrap do Q quadrado, dá um valor menor do que 0,5, né? Mas quando você faz pelo Fisher, deixa passar o efeito. Você aceita a hipótese nula aqui, né? Então você acha que não tem associação. Você fala, não tem evidência suficiente para rejeitar a hipótese de não associação, né? Então, deu um p-valor alto aqui, maior do que 5%. Isso está implementado no R. Quando você vai lá no help do R, ele dá uns exemplos, né, de como usar esse teste, e dando uns exemplos interessantes aqui. 2 exemplos do Fisher, inclusive. Um é aquele exemplo da senhora toma chá, né, que é o exemplo clássico, não sei se é lenda, se é verdade, mas que tinha em Londres lá, uma mulher que falava que sabia se o chá foi colocado antes do leite. Daí dava para aplicar exatamente esse teste, esse mesmo formato aqui, né? Então, leite antes, chá antes. Julgamento de leite antes, julgamento de chá antes, né? Pega as contagens, bota os fatoriais, soma ali, multiplica, e você chega no p-valor exato ali, do jeito que o Fisher planejou. Um outro exemplo era a influência genética na criminalidade, né? Então, eles avaliam a frequência de gêmeos homozigóticos e gêmeos dizigóticos, né? Então, gêmeos que vieram do mesmo embrião e que vieram de embriões diferentes, qual que era a frequência de criminalidade ali, né? Esse aqui é um outro exemplo que dá para resolver da mesma forma, um outro exemplo de matriz 2x2. Então tem monozigótico ou dizigótico, foi preso ou não foi preso, né? Então 2x2. Mas dá para fazer desenhos mais sofisticados também, com mais níveis, né? Aqui é um exemplo de satisfação com o trabalho associado à quantidade de dinheiro que o cara ganha. Esse exemplo é com 5 níveis de satisfação e 7 níveis de pagamento. A gente vai olhar agora isso aqui tudo no R. O que tem planejado, né? Primeiro definir aquela nossa amostra, depois fazer o Q quadrado seguindo a suposição, não seguindo a suposição, rodando o Q quadrado fazendo bootstrap esperado, depois passando pelo Fisher Exact Test, e depois esse exemplinho do tutorial do R lá. A gente passa por todos eles agora. Vamos lá, primeiro construir nossa tabelinha, trabalho e prova, ou trabalho apenas, se aprendeu ou não aprendeu, né? Então temos aqui a nossa contagem, vamos estruturar isso naquela tabelinha que a gente tinha visto. Então aqui é só os detalhezinhos de como organizar os dados para conseguir rodar o teste do mesmo jeito que a gente tinha mostrado nos slides. Quando a gente roda aqui, a gente tem uma contagem, né? Então, da nossa amostra grande, né? Nossa amostra grande tem, você pega a soma da nossa contagem grande, dá 200, né? São os 200 alunos. Quando você roda o Q quadrado, só colocando o número ali,
Quando você trabalha com uma distribuição 2x2, ele tenta fazer essa correção aqui, essa correção de Yates, que fica um pouquinho diferente do que a gente tinha visto em aula, mas você pode buscar o que é isso, né? Você pode procurar o que é essa correção de Yates. Essencialmente é botar um fator de correção ali no nosso Q quadrado, né? Ao invés de colocar só observado menos esperado elevado ao quadrado, você bota um meio ali. Então é uma correçãozinha que às vezes funciona bem, às vezes corrige demais. Então não é uma correção que sempre corrige, às vezes ela estraga também. Tá? Quando você roda sem nada, é a mesma coisa de falar com correção, né? Então você está botando correct igual a true. Da mesma coisa, né? Quando você roda sem falar nada, ou colocando correct igual a true, você está rodando essa correção de Yates. Mas eu posso botar um correct igual a false aqui, então eu tenho o teste quadrado de Pearson clássico, que deu aquele Q quadrado com aquele grau de liberdade. Então esse aqui seria seguindo a suposição. Quando a gente faz sem seguir a suposição, né? Então a gente tem uma tabelinha com menos dados, né? Contagem pequena aqui. Soma da contagem pequena, está com 40 pessoas, né? Então, quando a gente roda o Q quadrado do R, ele fala, epa, talvez esteja fazendo bobagem, talvez não tenha ajustado bem, será que eu confio que é o 0,10, será que não, né? Isso aqui é com a correção de Yates, e quando você faz sem a correção do Yates, faz o Pearson clássico, aparece um p-valor menor. Eu tenho 2 julgamentos diferentes, dependendo da correção que eu faço, e eu não estou seguindo premissa, então eu vou fazer pelo bootstrap, né? Primeiro eu vou fazer o bootstrap usando a amostra grande, só para mostrar que funciona, né? Então, pegar aquela amostra que tem 200 pessoas, né? E vamos rodar para ver se dá a mesma coisa. Então, vamos fazer passo a passo aqui. Primeiro a gente constrói a tabelinha, né? A nossa tabelinha de contagem. E depois a gente roda o Q quadrado e salva numa variável temp. Essa variável temp vai ter todas as informações do nosso teste, todas as estatísticas parciais e tal. Tem a estatística, que é o Q quadrado, tem o parâmetro da nossa distribuição nula, que é o grau de liberdade, a gente não vai usar isso. P-valor para isso aí, também a gente não vai usar isso. O dado observado, os esperados, que é uma outra matriz 2x2. Mas o que a gente está interessado é pegar o Q quadrado mesmo, só o Q quadrado observado. 20, esse é o nosso Q quadrado observado, que a gente vai comparar depois com a distribuição bootstrap. Né? E a gente vai construir nosso Q quadrado ao acaso. Vamos fazer aqui 10.000, né? Então, vou definir a variável tudo com vazio, 10.000 valores NA, né? Então, fica um montão de NA. É onde eu vou salvar os meus Q quadrados gerados pelo bootstrap do esperado. Temos aqui o nosso esperado, que os odd ratios seriam iguais, né? O odd ratio aqui seria igual ao odd ratio aqui, o odd ratio dessa coluna seria igual ao odd ratio dessa coluna também, e a gente está transformando isso em probabilidades. Está pegando esse esperado e dividindo por 200. Então, chegamos naquelas probabilidades ali. E a gente quer usar agora o quê? A soma acumulativa desses valores de probabilidade. Então, a soma acumulativa desses valores de probabilidade vai dar o quê? O 54, depois o 54 mais 13, que dá o 67, depois o 67 mais 2,6, que dá o ponto 93, e o ponto 93 mais ponto 6, que dá o 1. A soma acumulada aqui dos valores de probabilidade, até dar o 100%. E esses vão ser os limites da nossa classificação, né? A gente vai gerar valores aleatórios e depois vai olhar dentro de que limites de probabilidade ele está. Se ele for menor do que 54, a gente fala que é prova e trabalho, aprendeu. Se ele for entre 54 e 67, a gente fala que é trabalho apenas, aprendeu. Se ele for entre 67 e 93, a gente fala que é trabalho, mas prova, não aprendeu. E por último, se ele for maior do que ponto 93, né, ou entre ponto 93 e 1, que dá a mesma coisa, a gente chama de trabalho apenas, não aprendeu. Daí vamos fazer os bootstraps. Vamos fazer o primeiro aqui. É um monte de continha, então vamos fazer devagarzinho. Depois a gente faz o loopzinho do bootstrap, que vai rodar rapidinho, mas vamos fazer o primeiro passo a passo só para entender. Então, o bootstrap do esperado, a primeira rodada do nosso loop ali. Eu vou ter que construir uma amostra. Eu tenho minha amostra esperada, né? E agora eu vou fazer a amostra esperada bootstrap. Primeiro eu vou chamar todo mundo de 1. Todo mundo, uma dada condição 1 ali, que é aquela condição aqui, né? Esse aqui é 1, 2, 3 e 4, tá? Então, trabalho mais prova e aprendeu é a condição 1. E depois eu faço a minha aleatorização. Eu vou construir o meu vetor de 200 valores vindo de uma distribuição uniforme que vai de 0 a 1. Então, se eu fizer um histograma da minha aleatoriza, você vê que vem de uma distribuição uniforme. Todas as categorias aqui acontecem mais ou menos na mesma chance, né? Claro que tem uma flutuação estatística ali, mas é justamente isso que a gente quer, né? Essa flutuação estatística que a gente vai usar para fazer o nosso bootstrap. Então, temos ali a nossa distribuição ao acaso. Temos aqui nossos limites. Se fosse menor do que 0,54, eu vou chamar de 1. Todo mundo era 1 a priori. E agora eu olho lá para a segunda posição, L igual a 2. Se for maior do que 54, né, que é o que está aqui, e menor
do que o ponto 67, para L igual a 2, né? L igual a 2, então eu olho a posição 1 do vetor de limites, e aqui eu olho a posição 2 da posição de limite. Eu vejo quais são as posições que são maiores do que 54 e menores do que ponto 67. Aqui eu estou botando maior e menor igual, né? É uma distribuição contínua, né? Então tem todos os valores possíveis. Então isso aí não tem densidade de probabilidade nenhuma, né? É muita sorte se cair exatamente no mesmo número que o computador fez aí. Temos aqui as posições que cumprem aquilo lá, que é maior do que 54 e menor do que 67. True é quando aconteceu aquilo. Vamos pegar toda vez que aquilo lá deu true, essas posições em que deu true. Ele está como 1 lá, mas eu quero que agora ele seja o quê? 2. Forçar que seja 2. Então, se eu rodar esse negocinho aqui de novo, agora vai ser tudo 2. Então, minha amostra agora vai ter 1 e 2. Antes era tudo 1, agora tem 1 e 2. E se eu vou para o limite 3... eu vou achar quando que ele é maior do que ponto 67 e menor do que ponto 93. Tem algumas posições em que isso dá true. Essas posições, nesse momento, estão 1, mas eu quero que elas virem 3. Então, eu atualizo. E pronto, agora essas posições são 3. E temos lá, agora 1, 2 e 3 na nossa amostra. E depois, a última vez que a gente roda é o L4, né? Então, acha as posições em que é maior do que ponto 93, né? Entre ponto 93 e 1. Nesse momento, elas são 1, mas eu quero atualizar para ser 4, né? E elas ficaram 4 agora. E nossa amostra agora vai ter 1, 2, 3 e 4. Ou seja, temos uma amostra aqui, bootstrap, do nosso esperado, né? Seguindo as probabilidades do nosso esperado, né? A gente podia rodar isso aqui de uma vez só, né? Pum, já está tudo rodado rapidinho, né? E fazemos a nossa contagem. Então, nossas contagens estão aqui. Vamos botar os nomes das dimensões, só para ficar do mesmo jeito. Então, temos aqui nossa contagem do bootstrap do esperado. A ideia é que ele fique parecido com o nosso esperado, né? O nosso esperado era o 108, 52, Isso aqui ele deu próximo daquilo, né? É esperado que ele dê próximo, né? É uma flutuação estatística ali, flutuação amostral daquele esperado. Beleza. E agora é só computar o nosso Q quadrado, daquele valor de contagem bootstrap do esperado, né? E daí eu vou colocar aqui o contagem bootstrap do esperado e rodar um Q quadrado nele. E salvar isso dentro de um temp. Então tem o nosso temp ali. A única coisa que interessa pra gente é o valor do Q quadrado, né? A gente está querendo construir o nosso Q quadrado ao acaso. Por enquanto a gente não tem esse valor, mas agora a gente vai atribuir. Então a gente tem agora o nosso Q quadrado ao acaso para aquele primeiro bootstrap que a gente fez. E agora a gente faz no loop, né? Sem ficar olhando passo a passo, né? Roda num loop do bootstrap 2 até o último, né? Então até o 10.000, começando a definir nossa amostra, começando tudo como tudo 1. Depois gera um vetor de valores entre 0 e 1, seguindo uma distribuição uniforme. Classifica o restante, então atualiza 1 para 2, 3 e 4, faz a contagem e salva o Q quadrado ao acaso, né? Então, aqueles 4 passos lá que a gente já tinha visto nos slides. E está rodando aqui. E agora nós vamos ter a nossa distribuição Q quadrado ao acaso, né? A gente pode fazer um histograma dessa parada, né? O histograma do Q quadrado ao acaso. Tem muito valor aqui concentrado perto do zero, né? Então, que seria sem diferença entre o esperado e o observado, né? Pensando que agora o observado é o bootstrap do esperado, né? Então, a gente espera que caia tudo pertinho do zero mesmo, né? Essa é a distribuição nula. E agora a gente faz o histograma disso do jeito bonitinho, né? Então, isso aqui é só para fazer aquela figura que eu usei no slide. Q quadrado ao acaso, desenha a linhazinha do Q quadrado analítico, né? Distribuição de densidade de probabilidade da função do Q quadrado para aqueles valores de x para grau de liberdade 1, né? Então, a gente vê que faz uma aderência perfeita. E, por último, olha onde que caiu o nosso Q quadrado observado, né? Nosso Q quadrado observado caiu lá para frentão, né? Então, a gente pode computar o p-valor quando que desse Q quadrado ao acaso deu maior ou igual ao nosso Q quadrado observado. Então, nunca. Né? Nunca aconteceu dentro dessas 10.000 vezes. E se quiser comparar com o analítico, tá aí, né? Tá aí para comparar com o analítico, que é o que é gerado quando você roda a função Q quadrado tradicional, né? Daquele p-valor ali, esse mesmo p-valor que a gente observaria aqui, a partir dessa função densidade de probabilidade vermelha aqui, né? Para aquele valor de Q quadrado observado, qual que é a função de probabilidade acumulada, né? Do menos infinito até o valor de Q quadrado observado. Isso aqui vai dar 0,99, um montão, né? Que é o complementar, né? É o que está para o lado de lá, né? Para cima do nosso Q quadrado observado. Então a gente bota 1 menos e matou, deu 0. Beleza, matamos aqui. A gente poderia fazer a mesma coisa agora para fazer para o nosso, ao invés de usar a amostra grande, vamos usar a nossa amostra pequena, né? Com 40 elementos. A gente pode repetir a coisa toda. Nosso Q quadrado deu 4, então tem bem menos evidência. O outro tinha dado 20, né? Bem menos evidência quando você tem menos elementos, né? Tem o nosso N, que é 40. Os nossos limites, né, que mantém a mesma coisa, a gente manteve as nossas probabilidades, faz o primeiro bootstrap,
Aqui, então, gera tem aquele observado e cai um esperado aqui com probabilidade toda quebrada. Então, temos aqui o primeiro Q quadrado ao acaso, roda para os outros 9.999, consegue fazer o nosso histograma a partir dessa distribuição com menos elementos. Aderiu razoavelmente bem, né? Você vê que não caiu bem bonitinho, né? E depois olha onde caiu o nosso Q quadrado observado, né? Tem aqui uma probabilidadezinha. Você pode computar o p-valor, 4,4%, né? Então a área dessa distribuição aqui é empírica, né? Essa que está dos quadradinhos azuis, deu 0,44. Mas se fizesse pela analítica, né? Então a área embaixo da linhazinha vermelha dá 4,2%, né, por cento. Apesar de não dar uma aderência perfeita ali, deu um resultado muito parecido, né? A gente não seguiu a premissa, a gente pode estar falando bobagem, mas a bobagem, pelo menos agora que a gente já viu pelo Bootstrap, a gente viu que a nossa bobagem não era tão feia. Essa é a solução por amostragem, né? Mas a ideia clássica é resolver pelo Fisher, né? Vou fazer o Fisher aqui só para amostra pequena, né? Só para mostrar que aqui não vai dar o efeito, né? Quando você faz pelo Bootstrap do esperado, dá um p-valor baixinho. Aqui a gente rejeitou a hipótese nula, né? Mas quando você faz pelo Fisher, a gente não rejeita a hipótese nula, deu 0,8, né? Então, mostrando que tem menos poder mesmo, né? Então, o mesmo dado, um teste diferente, está usando um teste que tem menos poder, um teste mais conservador, né? Vai perder algumas vezes os efeitos aí, mais do que seria o esperado, né? Ele consegue só enxergar quando a evidência é muito forte. Então vamos agora só aquela última parte, né, do tutorial do Fisher que tem no site do R. Ele vai explicar a função e vai te dar também uns exemplos, né? O caso da mulher que toma chá, dos gêmeos criminosos, felicidade no trabalho e o salário que o cara ganha. Tá? Então vamos pegar o primeiro deles aqui. Limpa tudo, zera tudo e vamos lá para o tutorial. Vamos começar. Do caso da mulher que toma chá. O exemplo da mulher que tomou chá é isso aqui, né? O leite foi colocado primeiro ou o chá foi colocado primeiro. E daí aqui o que ela chutou, né? O guess dela, né? Ela estimou que quando o leite foi colocado primeiro, ela acertou que era o leite em 3 vezes, né? E ela errou uma. E quando o chá foi colocado primeiro, ela acertou o chá 3 vezes e errou uma. Daí a gente roda aqui o nosso Fisher test. A gente fez aqui um teste até unicaudal, né? Tentando dar uma colher de chá para ela e mesmo assim não deu. Deu um p-valor 0,24. Se a gente fizesse um outro aqui, né? Vamos fazer um outro caso aqui. Vamos abrir um. Vamos fazer o caso com 4,0, né? Vamos rodar o nosso Fisher test agora para 4,0. 4,004. Agora a pessoa acertou tudo. Vamos supor que ela tenha acertado tudo, né? Aí roda aqui, aí aparece um p-valor menor do que 5%. Dentro desse N8, se ela tivesse acertado tudo, teria um p-valor menor do que 5%. Mas aqui não foi isso, né? Quando fizeram o experimento com ela mesmo, deu 3,113, né? E com isso aqui a gente não tem p-valor pequeno o suficiente, né? Então essa associação não pode ser estabelecida, né? Então a gente não tem evidência suficiente para falar que ela é capaz de estimar melhor do que o acaso. Teria que fazer com mais experimentos. Bota ela para tomar chá até não poder mais. Aí o outro caso aqui era do gêmeos que foram presos, né? O dado é esse, né? Então, você tem gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos. E se eles foram presos ou não presos, né? Dá para ver aqui que parece que os gêmeos dizigóticos são menos presos, eu posso que os monozigóticos são mais presos, né? Eu quero fazer o bicaudal, pô. Se eu fizesse o bicaudal aqui, a gente já vê que tem alguma associação, né? O odd ratio deu 0,04, né? Muito longe do 1, né? E o intervalo de confiança do odd ratio de 0,03 até 0,36. Ou seja, parece que tem uma associação forte, né? Entre o gêmeo ser monozigótico e dizigótico e ser preso ou não ser preso. Botei no Google, né? Gêmeos criminosos. É impressionante o quanto que tem de foto disso. É uma coisa bem documentada. E documentada faz tempo, né? O Fisher trabalhou com isso. Que tem alguma associação, tem. A explicação teórica tem que vir de outro lugar. Mostrou que tem uma base genética, pelo menos, né? Sei lá o que é isso. E o outro é uma matriz de satisfação com o trabalho, né? Como que é o dado? Você tem aqui os 4 salários, menor do que 15 mil, até maior do que 40 mil. Então, tem os salários e tem os níveis de satisfação, né? Então, muito dissatisfeito até o muito satisfeito. E dá para ver aqui que tá todo mundo satisfeito, né? Ou moderado satisfeito, nem mesmo o cara que ganha bem pouquinho. Bom, enfim, mas tem que fazer o teste, né? Faz o Fisher test e vê se tem associação. E aqui, no caso, não deu associação, né? Então parece que o salário não tem tanta influência na satisfação. Só mostrando o dado, não vou fazer interpretação aqui nele, porque eu nunca estudei isso, não faço ideia.